Tá nossa água, não vai ser nossa água. Olá, amigos da TV Liberal News. Estamos começando agora mais um Em Relevância Podcast. Nós estamos hoje no terceiro programa do ano e estamos muito gratos pela participação que nós estamos tendo, uma alta repercussão, a audiência cada vez maior. E estamos sempre trazendo aí convidados especiais com assuntos relevantes, pessoas relevantes. Hoje, como já é de praxe, nós trazemos um convidado mais do que especial também, e é o Hassan Kadri. Hassan, muito obrigado por aceitar nosso convite, tá? Seja muito bem-vindo ao nosso programa e sinta-se à vontade aqui no Liberal News. Obrigado, eu que agradeço o convite, estou aqui com o maior prazer. Quero dar boa noite também aos internautas aí que estão presentes assistindo o programa da TV Liberal. E estamos aí para um bate-papo legal e tirar alguma dúvida que alguém tem em relação ao meu serviço, né? E vamos aí, tirando as dúvidas. Maravilha. A gente já tem, eu tenho até alguns pedidos, né? Eu coloquei no Instagram uma caixinha de perguntas para as pessoas fazerem perguntas a respeito aí da sua profissão. É uma profissão ali, com certeza a galera tem muita, mas não muita dúvida mesmo. E o Hassan vai estar respondendo algumas dessas perguntas, contando alguns causos também. Deve ter muita história para estar contando. Bastante. História trágica, história de comédia, deve ter alguma coisa também voltada aí para o meio. Contar um pouco da história, da superação. Querendo ou não, é um empreendimento e todo empreendimento com certeza tem suas dificuldades, tem as suas batalhas e a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso. Hassan, eu queria primeiro começar falando da pessoa do Hassan. Conta um pouquinho pra gente da sua história, da onde que vocês vieram, quando chegaram aqui em Mundo Novo. Sim, eu sou nascido em Biporã, no Paraná, próximo a Londrina ali. Meus pais vieram para Mundo Novo no ano de 1978, 23 de julho de 1978. E aqui ele fundou a funerária. Quando veio de lá, meu pai era lojista. Ele tinha loja de roupa lá, ele e meu tio. E na época pegou fogo num quarteirão inteiro de comércio lá. E nesse incêndio queimou as duas lojas que meu pai tinha lá. Nossa! E na época que veio para Mundo Novo, eu tinha um outro tio, irmão do meu pai, que trabalhava com funerária. Tinha uma situação financeira melhor do que a do meu pai, e ele veio e montou a funerária com meu pai aqui em Mundo Novo e montou a funerária com meu tio em Eldorado, em sociedade. E de lá para cá, meu pai foi passando os anos, ele comprou a parte do meu tio, do sócio dele, e passamos a trabalhar, eu e ele e minha mãe na funerária. Mas chegou aqui em Mundo Novo em 77. Em 77, no ano da divisão do Estado. No ano da divisão do Estado. História interessante. Quando vocês vieram pra cá, então, ajudou a desbravar também a cidade. Ajudou a desbravar. Aqui era só Areião, né? Era só Areião. Areião e Serraria, o que mais tinha em Mundo Novo, né? Não, maravilha. Então você veio pra cá, eram em quantos irmãos? Era você? Nós eram quatro irmãos. 4 irmãos. E aí o teu pai montou. No segmento de vocês, os irmãos trabalhavam junto ou você como expert? Não, só eu. Só você? Só eu. Eu comecei a ajudar meu pai na funerária com 14 anos de idade. Naquela época não se comprava caixão pronto, naquela época a gente fabricava, né, as urnas. Eu comprava madeira no Paraguai, trazia uma tora de lá, pedia para serrar aqui na serraria e a gente fabricava os caixão aqui. Ah, você tinha fábrica em casa? Tinha. Existia a fábrica de urna assistencial, né, das urnas da prefeitura. Uhum. Comprava urna pronta, mas era muita dificuldade para chegar para a gente aqui naquela época, né? Então a maioria das urnas era fabricada pelo meu pai. Ah, maravilha. Interessante a história, né? A gente vê que de um desastre que acabou acontecendo, que não, com as fábricas queimando, a família foi levada a tomar um outro rumo, um outro segmento. Não tinha nada a ver, o ramo do meu pai não tinha nada a ver com funerária. Então, porque quando a gente pensa em casos desses, a gente pensa, vem do avô, que vem pro pai, que vem de um, que vem pro outro. No caso, você tinha um tio ainda que estava no segmento já também, né? Tinha um tio que estava no segmento, que deu um suporte nessa área. E ele montou, primeiro foi Eldorado. Montou as duas juntas. As duas juntas. As duas juntas. E Eldorado na continua da família. Na época que meu pai veio para cá, meu tio veio, eles já foram para Eldorado e já trouxe a mudança do meu pai e do meu tio no mesmo caminhão. E a instalação das funerárias veio tudo junto em outro caminhão para as duas funerárias. Interessante.
saber essas histórias, né? Às vezes a gente passa por um comércio e a gente fica curioso, ver como é que veio, como é que começou essa história toda, como é que a família entrou no negócio, e o teu segmento é um segmento peculiar, né? Aquela época a dificuldade era muito grande, não tem a tecnologia que a gente tem hoje para trabalhar, né? Aquela época, por exemplo, você não tinha preparação de corpo, a formalização que a gente tem hoje. Naquela época a formalização do corpo era feita com a seringa. Muitas vezes você chegava no velório, você via aqueles pedaços de algodão tampando o nariz da pessoa, porque estava vazando, então a gente não tinha como evitar aquilo, né? É verdade, hoje em dia não se usa mais, nem antes era ouvido e nariz, né? Nariz. Hoje a gente usa o algodão no nariz, mas ele é aprofundado devido ao tipo de preparação que a gente faz no corpo. Hoje a gente tem as bombas e a máquina de sucção, né? A fazer a preparação que a gente chama de tanatopraxia. Muita gente não sabe, mas eu conheço um pouco do segmento do Hassan. Eu morei em Joinville, eu trabalhei no sistema Prever, no plano Prever, né? Sistema funeral. Então eu digo que eu sou especialista em vender caixão antecipado. Então um pouquinho do mundo do Hassan a gente conhece, né? Então a gente sabe algumas coisas, a gente vai estar falando sobre a tanatopraxia, que é novo, na verdade, no Brasil, vem em 90, se eu não me engano, né? Isso. 90, 92, por aí ela chegou no Brasil. Por mais que seja uma técnica que surgiu muito antes lá fora, no Brasil só veio nos anos 90. E nisso aí trouxe alguns benefícios a mais, né? Para a profissão de vocês principalmente. Digo que... Menos dor de cabeça, né? Menos dor de cabeça, né? Menos dor de cabeça, porque na época você colocava o corpo para velar, daqui a pouco dava 2, 3 horas da manhã, a família estava batendo palma lá na tua casa, porque naquela época não existia telefone. A pessoa estava batendo lá na porta para ir lá ver porque o corpo estava vazando. Então você tinha que estar indo lá, trocando algodão, tinha que estar tentando fazer alguma coisa para frear aquela decomposição do corpo, né? Imagino como é que era a correria quando era atender mais de um funeral, por exemplo. Naquela época o Mundo Novo tinha muito homicídio, né? Anos 78, 80. Região de fronteira. Fronteira. Aí o pessoal brigando pelo domínio da região. Imagino como é que seria. E as estradas com certeza também muito piores do que são hoje. Provavelmente o nível de acidentes também tinha muito alto, né? Tinha bastante. Essa questão naquela época não existia o asfalto para nós aqui, né? Mundo Novo, Eldorado, até Campo Grande era tudo estrada de chão, né? Hoje em dia, para você ser um agente funerário, precisa fazer algum tipo de especificação, algum curso, algum treinamento específico? Para ser agente funerário, não. Agora, para fazer preparação de corpo, você tem que ter um certificado. Você tem que fazer um curso. O meu, por exemplo, eu fiz em Minas Gerais um curso de 10 dias e eu recebi um diploma. E para ser um agente hoje, você precisa ter dedicação. Você precisa gostar do que você faz e ter amor ao próximo, né? Porque você não está mexendo só com a pessoa que morreu, você está mexendo com o sentimento da família. Então você tem que ter um psicológico bem preparado para aguentar o bombardeio que vem, que às vezes as famílias, eles querem culpar o agente funerário daquele ente querido dele ter falecido. É isso que eu ia falar agora, tem que ter um psicológico muito forte, por quê? Cada família, quando perde alguém, cada pessoa tem uma reação diferente. Sim. Tem aquele que não consegue nem tomar as decisões, então o agente funerário tem que saber orientar da forma correta. Com certeza deve ter aquele ali que tem um momento de ira e aí você sempre vê como controlar, como lidar com essa pessoa também. Então até essa questão psicológica, acredito que você deve exercitar muito isso para estar fazendo. Inclusive, respondendo uma pergunta aqui, o Celso. Celso perguntou aqui onde você se qualificou, foi Minas Gerais, né? Minas Gerais. Minas Gerais. Belo Horizonte mesmo. Hoje na região tem algum lugar específico que... Tem, Campo Grande sempre tem curso, Curitiba, Maringá, sempre estão divulgando no Facebook esses cursos de tanatopraxia, né? E hoje quem tem um curso de tanatopraxia, ele tem um emprego garantido. Então, eu vejo, é engraçado, eu trabalhava com jovens numa igreja lá e tinha uma adolescente nossa que ela queria fazer, acho que é necrofilia que se chama.
Sim. E a gente fala, meu Deus do céu, tanta profissão, você quer mexer com isso? Ela falou assim, vocês não têm ideia do tamanho do mercado que é para isso, né? E querendo ou não, para quem faz, principalmente a de grande, é muito bem remunerado, né? Só que a Canela ela falava, né? Ela tinha interesse de fazer, curiosidade de fazer, mas não era para qualquer um também, não. É que hoje é muito escasso o agente funerário com curso. Você entendeu? Uma pessoa, que eu te falei, ele tem que dedicar, porque você trabalhar nesse serviço, você não tem sábado, você não tem domingo, você não tem feriado, você não tem hora. Às vezes eu tenho um aniversário para ir, um casamento para ir, eu deixo de ir porque deu o funeral naquele... É plantão? Tem como você fazer. Então você tem que se dedicar àquilo ali. Você tem que saber que na mesma hora que você está de boa no serviço, você está na correria também. Imagino como é que deve ser. Aqui, a tua funerária atende que cidade? Só Mundo Novo ou algumas na região? Mundo Novo, Japorã e às vezes eu atendo no Salto. No Salto também? Então não tem esse negócio de não pode atender de um país para o outro, ou a burocracia é menos burocracia do que a gente imagina? Não, porque às vezes a família é conhecida da gente e não quer o atendimento da mulher lá do Paraguai. Né? Como também às vezes morre alguém no hospital aqui, o corpo vem para funerária porque faleceu no hospital, o hospital liga para mim retirar o corpo. E a gente não mexe no corpo enquanto a família não autorizar. Então às vezes a família procura a funerária do Salto para vir pegar o corpo, aqui a gente entrega porque eles não são obrigados a fazer o serviço comigo. Sim. Como também vice-versa. O pessoal que mora lá não é obrigado a fazer o serviço com ela lá. Então, às vezes, a gente sai daqui, vai pegar o corpo lá, traz, arruma, faz a preparação, leva lá para velório e no outro dia vai lá fazer o sepultamento. Existem algumas coisas que a gente não sabe se é mito ou não, você vai me dizer agora também. Vocês precisam fazer algum tipo de procedimento para lidar físico, para lidar com a situação de corpo em putrefação, algo assim do tipo? Não. Porque eu cresci ouvindo que o Hassan, ele tinha feito uma cirurgia no nariz para não sentir cheiro. Então eu cresci ouvindo isso. Sim. Aí agora você vai responder para todo mundo se é verdade ou não. Vocês fazem algum tipo de cirurgia, alguma coisa para não sentir o odor, na verdade? Não, eu sinto cheiro normal. Meu pai não sentia porque... Eu tinha essa curiosidade, na verdade, sim, também. Meu pai ele não sentia, mas não foi por opção dele fazer a cirurgia devido à profissão. Ele teve um problema no nariz dele lá quando ele era novo, ele perdeu totalmente o... Então pode ser por causa disso que as pessoas passaram a entender, a achar que vocês todos tinham que passar por esse processo. Muita gente acha que eu não sinto cheiro pelo seguinte, porque às vezes eu chego num local que eu tenho um corpo em decomposição, eles veem eu chegar normal. Não tem reação, né? Não tem reação, mas é que nem eu sempre falo quando a gente está conversando. O segredo é chegar cheirando. E não adianta nada você chegar no lugar, você tampar o nariz e segura a respiração, você segura 30 segundos, daqui a pouco você faz o quê? Você puxa de uma vez. Você solta e dá aquele puxão de uma vez. Quer dizer, tudo que você deixou cheirar em 30 segundos, você cheirou em 2 segundos. É verdade, faz sentido. Né? Imagina se o homem não sente cheiro, né? Não dá nem pra elogiar a esposa quando passa um perfume nem nada. Não tem jeito. Aí não está cheirosa, mas como você está falando que eu tô cheirosa? Cheirosa, você não está nem sentindo o cheiro. Você não sente cheiro de nada, homem. Verdade. E é interessante isso. Então é um dos mitos que agora cai por terra. Aqui em Mundo Novo, pelo menos a minha geração, entendia que o Hassan não sentia cheiro pelo nariz. Agora a gente sabe que realmente isso aí é um mito, né? Então já um mito que cai por terra. Sim. Né? Pra gente tá vendo também. E existe uma outra questão também, Hassan, que a gente tem algumas curiosidades a respeito aí da sua profissão, que é a respeito da questão ali de como que vocês lidam com algumas situações tipo, não sei se é mito mesmo, se é mito ou não, de pessoas que dizem que testemunham que corpos têm impulsos, que eles se mexem,
às vezes só fazem barulhos com barulho de arroto e tudo mais. Chegou a vivenciar alguma coisa assim ou é mais mito? Não, existe. Às vezes... Espasmos, na verdade. Não sei muitos espasmos, na verdade. Às vezes a pessoa, a gente coloca em cima da mesa para fazer a preparação, às vezes você vira de um lado para ajeitar aqui, vira do outro lado ali, aí ele solta. Mas são gases que estão dentro do corpo da pessoa. E tem pessoa que ele solta aquele roto, mas é o que vem dentro da barriga ali, né? É algo que já está. É algo que já é normal. Não são todos, mas é normal acontecer isso. Pois é, a gente ouviu muitas essas histórias assim, até conversava com o Roberto. O Roberto, ele é o agente funerário do Prever, lá de Joinville. Ele contava algumas histórias que não sei também. Cara, pode ser que esses caras também fantasiam muito também, né? Com certeza aproveita isso daí para colocar medo em muita gente. Aí ele falava, em caso de pessoas que ele via, de repente o tendão mexia, quando estava em preparação e tudo mais. Existe. Tem pessoas que você está injetando o produto, ele dá um movimento do braço, mas é o produto que está... porque o produto que a gente injeta, ele circula nas veias. Onde tem sangue, ele entra. Ele vai entrando e vai empurrando o sangue para fora. Então, de vez em quando, acontece de algum corpo, ele dá uma vibrada nos braços. A gente ouve isso daí, eu digo que para vocês que têm, no caso, a funerária, deve ter uma dificuldade muito grande para conseguir funcionário, né? O pessoal reclama de falta de mão de obra, imagina na posição de vocês. O Hassan consegue tirar férias? Não. Eu não tenho férias, é muito difícil tirar férias. Hoje trabalha eu e mais 2 funcionários e a gente faz uma escala de plantão. Um dia que eu estou de folga, der algum serviço, eu não aguento ficar parado, eu vou lá e participo junto com eles. Mas hoje, para você achar um funcionário, que eu te falei, para você achar uma pessoa para trabalhar no ramo funerário, ele tem que gostar do que ele faz, porque senão ele não trabalha. Tem pessoas que aparecem lá falando, estou sabendo que você precisa do motorista tal, para viajar. Eu falo, eu preciso do motorista, mas eu preciso do agente. Porque o motorista é quando você vai lá, encosta o carro lá e fica esperando carregar. Acho que é só chofer. Acho que é só pegar e dirigir. Você vai buscar um corpo em Campo Grande, você vai buscar um corpo em Dourados, lá ninguém te ajuda. Lá você tem que pegar o corpo sozinho. Então eu não preciso de um motorista só, eu preciso de um agente funerário que ele vai lá e vai colocar a mão no corpo e retirar o corpo do hospital sozinho. Hoje o processo de preparação é feito no local, como hospital, ou é feito aqui em Mundo Novo? Não, é feito ali na funerária, aqui em Mundo Novo. Na funerária mesmo? A gente tem uma sala lá preparada, onde tem a bomba de sucção, a bomba de injetar, tem uma mesa, né? Tudo lá no fundo da funerária. Ah, tá. Eu tinha essa dúvida também, porque às vezes vocês buscam ainda Viraí, talvez eu achava que preparava lá e já vinha de lá para cá. Não é preparado. Lá onde a gente vai buscar, a gente só retira o corpo e traz. Aham. Quando é uma viagem muito longa, que a gente vê que vai dar problema no corpo, que às vezes o corpo começa a entrar em decomposição antes de você preparar ele, aí a gente pede para fazer a preparação lá para vir preparado, para não ter problema de fazer o velório depois. Como já aconteceu de eu ter que buscar corpo em Minas Gerais, já fui buscar em Rondônia. E uma das perguntas que até o Celso tinha me recomendado fazer era justamente isso. Qual que é o lugar mais distante que você precisou fazer um traslado? Piauí. Piauí? Fui levar um corpo em Floriano, no Piauí. Quanto tempo de viagem dá uma? Deu 3.600 km só de ida. Eu saí de Mundo Novo no domingo, 2 horas da tarde, e cheguei lá na terça-feira, 9 horas da manhã. Direto, sem parar. Deu 7.200 km de volta. Até o corpo ficou cansado, né? Até o corpo cansado. Até o defunto chegou cansado da viagem. Graças a essa preparação que a gente faz hoje, que é a tanatopraxia, que conseguiu levar, e a família chegou lá e ainda conseguiu velar o corpo. Imagina, para conservar, né, o gasto da tanato, porque você vai pegar a região do Nordeste, é calor intenso. Sim. Né, haja ar-condicionado dentro do carro também, acredito que não deve gelar a parte traseira do carro, ao ponto que gera na frente. Não é... E vai fechar dentro da urna também, então Sim. aí não vai refrigerar. Então olha como que o processo da tanatopraxia ele ajuda também, né? Foi uma coisa muito bem, vamos dizer assim, inventado, né?
O médico que inventou isso aí foi muito inteligente. Não, imagina. Porque, na verdade, o que decompõe um corpo, como é a decomposição, não é a carne, é o sangue. Então, é isso que eu E ia o falar. sangue hoje é o que a gente tira, é o que a gente esgota no corpo da pessoa, é o sangue. Aí injeta outro líquido ou deixa assim? Injeta o formol. O formol. A gente faz um corte na artéria aqui no pescoço, né? Você coloca uma cânula para injetar o formol. Esse formol, é que eu te falei, ele vai entrando nas veias sanguíneas e vai empurrando o sangue para fora. O que não sai pela boca e pelo nariz, ele vai para a barriga aqui, para o estômago. Depois, com a bomba de sucção, é feito um furo aqui na barriga e com a vareta, tipo uma vareta de lipoaspiração, a gente suga o líquido que está dentro. Fez a sucção, não tem mais líquido, você injeta um outro formol, que ele é a base de sal. É um formol com sal. O que acontece? Você injeta ele deixa ele curtir 15, 20 minutos, meia hora, e ele vai onde tem secreção de líquido dentro do corpo, ele vai meio que espremendo, né? Uhum. Aí você faz a outra sucção, sugando tudo aquele líquido, para poder depois fazer um tapanamento no corpo. Nossa, é um processo. É um processo. É uma ciência, na verdade. Sim. É uma ciência mesmo. E a gente vê até relatos, as pessoas dizem, né, que até na questão do processo de decomposição dentro do túmulo lá, o corpo parece que dura muito, demora muito mais para Demora mais. Já aconteceu da gente fazer exumação que o tempo de exumação é de 3 a 5 anos. Isso né? que eu ia perguntar agora. De 3 a 5 anos para você poder exumar e tirar os restos mortais. Já aconteceu de tirar pessoas ali, fazer exumação para colocar outra pessoa da família, com 6 anos ainda ter ainda carne, vamos dizer assim, dentro do caixão. Devido o ao corpo processo. ainda não estava totalmente decomposto. Aqui na nossa região não tem nenhum crematório. Tem algum que vocês têm parceria aqui na região? Morreu alguém da minha família, o desejo é que seja cremado. Vocês conseguem fazer esse trabalho? Sim, a gente tem convênio com a Pax Primavera, ela tem um crematório lá na cidade de Dourados. Dourados. Né? E tem uma parceria com o pessoal de Cascavel também, que montaram um crematório, está em torno de 1 ano que começou a funcionar lá. Mas Francisco Beltrão hoje tem, então seria Francisco Beltrão, Cascavel, Dourados, Campo Grande, né? Já está tendo essa opção. Ano passado eu levei 2 para ser cremado. Eu me lembro que quando a gente trabalhava com isso, nós tínhamos um crematório nosso, do Plano Prover lá, e eu era campeão de vendas de cremação. Que eu mostrava os benefícios, né, para a família. É até estranho falar de benefício com o termo com morte, mas é benefício que você tem também. Hoje, para você ter um terreno num cemitério, é muito caro. É muito caro. Às vezes é mais caro você ter o terreno no cemitério que ter a tua casa própria em vida, por exemplo. Muitas vezes, dependendo da região que você está, acaba tendo isso. E aí a questão da cremação a gente já mostrava. A questão dos benefícios que você tinha disso, a questão da não poluição do solo. Se bem que hoje em dia isso daí mudou bastante por causa das gavetas, né? Hoje no Mundo Novo, por exemplo, está proibido de fazer sepultamento no chão, cova, né? Antigamente você fazia cova, colocava lá e jogava terra em cima. Hoje, naquela parte nova do cemitério, está tudo sendo feita calçada e está sendo feita as gavetas em cima da calçada para não afetar o solo. Hoje existe uma fiscalização muito grande em relação ao meio ambiente, né? O lençol freático hoje tem que ter uma determinada distância do corpo. Eles fazem um estudo da profundidade da água, onde que ela está mais ou menos, para ver se não vai afetar o solo, né? O nosso cemitério, principalmente, só tem para crescer pro lado da água também. Da água, né? Isso. Tem gente que fala assim, por que não compra mais a parte lá do fundo para estar fazendo? Quanto mais próximo da água, é pior. Se eu falar para você que aquela parte nova onde está agora, que fecharam aquela rua lá, ela já foi liberada mediante multa. A meio ambiente, eles não quiseram fazer a liberação. Liberou porque não tinha mais opção, não tinha mais aonde sepultar, ali na parte de cima, né? Algumas cidades tem um cemitério vertical. Eu acho que para nós, acho que a melhor solução hoje em dia acaba sendo essa, né? Olha, eu
Vou falar diretamente para você o que eu penso, o que eu vejo, que vai chegar uma época, porque o problema de cemitério não é só Mundo Novo. Todo lugar que você vai, ele está em nível nacional o problema de hoje de ter terreno para cemitério. Vai chegar um ponto que o caminho vai ser cremar. Então, é aí que está uma solução. Lá onde eu morava, tinha 2 crematórios, mas por quê? Cidade gigante, 600 mil habitantes também. E além dessa questão, quem tem um terreno ali, por exemplo, ali, ele não quer que tira, não quer que faça não coloca no ossário, quer que mantenha ali do jeito que está. Né? E conforme vai crescendo a cidade, o Mundo Novo está crescendo de uma forma extraordinária. E querendo ou não, as pessoas vão falecendo com o tempo. Sim, o tempo vai passando, né? Vai chegar um certo ponto que a população precisa se conscientizar justamente essa questão da cremação, porque vai chegar um momento que vai ficar inviável para estar sepultando, e cada vez vai ter que tirar as pessoas mais cedo para levar para o ossário para estar substituindo. E tem um limite também aqui no Novo de gavetas que você pode colocar, né, de altura, né? Não tem um limite específico de quantidade, né? Geralmente a gente orienta a pessoa a fazer 1 ou 2 no máximo em cima, até por questão da altura, depois para a pessoa limpar fica ruim. Fica difícil o acesso, né? Então a gente sempre orienta onde foi enterrado a primeira no solo ali, levantar mais 1 ou 2 no máximo. Ah, tá. Que a gente havia essa dúvida que era 3 ou 4 comentários que poderia ter, que era o limite máximo que você podia colocar de altura. Sim, não sei por que era o motivo que era isso, né? Mas é uma dúvida que as pessoas têm também. Tem alguns comentários aqui já, como tem bastante gente comentando, e eu já vou estar te passando aqui. O Menílio Simão perguntou se você lembra do defunto de Vila Velha. Lembra, ele foi comigo. Conta um pouquinho dessa história aí. Essa situação aí é aquilo que eu falei para você, que na época não existia a tanatopraxia. Sim. Essa pessoa que eu fui levar em Vila Velha, no Espírito Santo, ele faleceu no Paraguai, acharam ele morto dentro de casa, e do lado do corpo ele morava sozinho. Tinha uma loja no Paraguai, ele morava sozinho, e no outro dia de manhã os funcionários chegaram para trabalhar, ele não chegou para abrir a loja. Os funcionários foram na casa dele. Aí pela frente da porta viram ele caído no chão. E do lado do corpo tinha umas 20 latinhas de cerveja, que ele bebeu lá, era um senhor obeso, e a família pediu para levar ele lá para Vila Velha. Aí trouxeram para a funerária, fizeram a preparação do corpo, da nossa maneira que eu te falei. Sim, na época não tinha os recursos que tem hoje. O recurso tem hoje. Apliquei um formol com a seringa e coloquemos no carro, na época, uma caravana que eu tinha, e chamei ele para ir comigo, esse menino Simão, que o apelido dele é Titeco, muita gente conhece ele aqui. Ele é da cidade mesmo? Hoje ele mora no Mato Grosso, mas ele morava aqui na época. Legal. E quando chegou no estado de São Paulo, o corpo começou a cheirar, porque começou a decompor, inchar, e o corpo, a gente não ficava olhando se estava tudo certo, né? E ele começou a reclamar do mau cheiro do corpo. Falei, nós vamos fazer o quê? Nós temos que chegar lá, acabar de entregar o corpo. Quando a gente chegou em Vila Velha para entregar o corpo, que a gente tirou o caixão do carro, estava saindo aquele caldo do corpo em decomposição. Será que tem a ver com a cerveja que fermentou dentro? Sim, tem tudo a ver. Que a pessoa quando ele morre, às vezes a gente já tem muito acidente, a pessoa estava no álcool, o corpo ele decompõe mais rápido. A gente normal, a bexiga fica cheia, a gente não esvazia, mas vai explodir. Vai explodir. E quando o corpo está ali, a bebida que fermenta, deve fermentar. Porque junta mais gases, né? A fermentação da cerveja ela dá mais gases, é automático que o corpo. Eu até vi uma história que houve casos de corpos que literalmente explodiram. Isso acontece mesmo? Quando a gente falou explodir, a pessoa imagina que deu aquele. Igual naquela novela que tinha a Dona Gorda lá que explodiu. Não é Dona Redonda, na verdade. Quando a gente fala que o corpo explodiu, o que acontece? É o corpo que ele começa a inchar e começa a rasgar a pele. Ele vai soltando, ele vai trincando a pele, os olhos vai estufando para fora, a língua vai saindo para fora, então o corpo ele vai estufando até começar a vazar totalmente, né? Aí é onde começa a formar buracos no corpo, que é onde começa já
os bichinhos começam a sair. Gente, eu acho que vocês devem ter um estômago muito bom, porque vai lidar com as situações assim. Eu gosto. Chegou a perder apetite alguma vez por lembrar de alguma coisa do tipo? Não, nunca. Ah, não. Eu só de imaginar aqui já tô sem fome. Eu só de imaginar o que ele tá falando eu já tô sem fome já. Eu não quero gastar hoje. Se eu falar para você que se tiver um corpo, que eu estiver preparando um corpo, que eu tiver que fazer um lanche rápido do lado do corpo, eu faço. Gente, normal. Não é aquela coisa que eles falam isso, tem que gostar. É que pra vocês, na verdade, é algo muito comum. É igual, pra mim, é igual com o mecânico mexendo no carro, e então faz parte, né? Vocês entendem que realmente o nosso corpo, o nosso corpo, ele é um produto. Sim, porque o que acontece? Muita gente vê o corpo dentro do caixão, arrumadinho, com flor, roupa, tal, maquiado. Porque o corpo, quando chega na funerária, a primeira coisa que a gente faz, coloca na mesa, dá um banho, corta a unha, faz a barba, higienização, né? Se tiver os cabelos espontáneos, a gente dá umas cortadas lá, a gente dá um trato no corpo dele, mas depois tem pra lá. Tem morto mais bonito morto do que quando era vivo. Quando era vivo. Então, a barba bem feita. A pessoa, ele vê como o corpo tá dentro do caixão, ele não vê o que você fez para deixar daquela maneira. Porque a gente geralmente leva em torno de um corpo normal, morte natural, em torno de 2 horas, 2 horas e meia para deixar o corpo pronto para velório. Sim. Agora, quando é um corpo de acidente, homicídio, suicídio, já é um pouquinho mais demorado. Porque o corpo vai para o Instituto Médico Legal, para a necrópsia, geralmente os médicos eles abrem. Então, o procedimento da gente fazer a preparação do corpo é outra, né? É mais demorado um pouquinho. Não, imagino como é que deve ser. Vamos mais comentários aqui. Minha mãe, a Fran Lisboa, colocou grande Hassan, um amigo nos piores momentos. A Maria de Lourdes B. Vieira, meu amigo querido Hassan, comentando aqui. A Miriam Lino comentando, Hassan, estudei com ele e sempre foi uma pessoa de um coração enorme, faz o que pode para que as pessoas deem certo. Colocou o grande amigo, a Miriam Lino colocou. A Ivone Nascimento colocou, é hoje, está com 6 meses que minha bebê faleceu e você trouxe ela de Campo Grande e eu estava com dieta, ela tinha 5 dias de nascimento. E você foi incrível trazendo eu e meu marido com ela e ela era uma bebê linda. Olha só, muitas pessoas têm um carinho por ti. Sim. Pela forma que você tratou as pessoas naquele momento difícil, né? Eu procuro eu sempre falo para meus funcionários que a gente tem que tratar a pessoa com respeito, porque ele já está naquele momento de dor, né? Então eu não diferencio quem tem dinheiro, quem não tem, eu sempre procurei fazer o melhor para a família. Sim. Né? Se eu tiver que perder 2, 3 noites de sono, correndo atrás de documentação, liberação de corpo para a família, eu procuro fazer o melhor. Então a gente tem esse reconhecimento hoje por causa disso, né? Não, é interessante isso. Estou vendo aqui as pessoas elas falando e acredito que muitas delas já escrevem emocionadas, porque é um suporte. Quando você perde alguém, você não sabe o que você vai fazer. A tua cabeça está passando por 1000 coisas, 1000 sentimentos que você está tendo. E você tem todo um processo burocrático que você passa, o momento difícil, você tem que escolher a urna, em alguns casos tem que escolher a roupa que vai vestir. Muitas vezes, se você não tem o suporte do agente funerário, e tudo tem que ser uma decisão tomada muito rápida. Essa senhora aí que ela perdeu o bebê, por exemplo, ela estava de dieta, que nem ela falou. E eu tinha que eu vinha na estrada cuidando para não dar baque no carro por causa dos pontos. Isso. Ela sentia dor, então a gente procurava vir com o máximo de cuidado possível para vir no conforto, né? Porque hoje tem funerárias que eles não carregam a família. Eles vão buscar o corpo, a família está lá, a família tem que contratar um carro para ir buscar eles. E eu já trabalho ao contrário. Uhum. Eu tenho um carro para viajar que dá para trazer uma pessoa e tem um carro que dá para trazer 2 pessoas além do motorista. Então eu procuro facilitar para a família, porque é complicado você... Vamos supor, eu vou lá em Campo Grande buscar um corpo lá, eu venho com o corpo lá e a família fica para trás. Você entendeu? Então a gente procura fazer o que é melhor hoje para a família. Isso é bom, é um tratamento humanizado. E nesse momento difícil é o que todo mundo precisa. É o que todo mundo precisa. Nesse momento aí, a gente
Eu trabalhava lá no plano funeral, esse era um dos diferenciais que tinha a empresa que eu trabalhava. Nós tínhamos, acho que lá era 5 ou 6 empresas de assistência funeral. Sim. E o melhor atendimento era do plano Prever na época, por causa dessa parte humanizada, que tinha todo o cuidado, desde da questão da parte de preparação do funeral, do corpo, da qualidade das urnas que tinha também. Porque tem umas histórias, pessoal, eu morava lá teve história de empresas que eram contratadas e chegou a cair fundo de urna funerária imagina, aqueles morros, né? Aí subindo com o morro, tem lugar que o carro não sobe. Sim. E de chegar a cair, o fundo, aquele constrangimento para a família, já o momento de dor se torna um momento de terror também. Então, essa questão ali do tratamento humanizado, que o Hassan falou, a qualidade da urna, todo esse preparo, esse cuidado, faz toda a diferença. Eu prezo hoje muito pela qualidade do serviço. Não adianta eu chegar e fazer um serviço de qualquer jeito para a família ali, a família pode não falar para mim, mas ela vai reclamar para outro. Como eu já ouvi muitas famílias de pessoas que veio de fora pronto, eu faço só a complementação, né? Uhum. A família vinha reclamar para mim que o corpo ficou mal arrumado, mal preparado. Por quê? Porque ele conhece o meu serviço. E pessoas que foram no velório chegaram a falar para mim, Hassan, não foi você que arrumou esse corpo, já veio pronto, né? Vê a diferença. Vê a diferença do serviço da gente. Eu cobro muito dos meus funcionários isso aí. Eu falo, vocês façam, quando eu estou viajando, por exemplo, eles arrumam e mandam a foto para mim antes de entregar o corpo para a família. Uhum. Se eu ver alguma coisa que eu não gostei, eu faço eles mexer de novo e arrumar. Não, faz toda a diferença. A gente não perde nada em fazer isso. Não. A gente não perde nada. Só ganha. Só ganha mesmo. A Giovanni Bozó colocou: amo o Hassan, ser humano incrível, boa pessoa, trabalhador, honesto, humilde, coração puro, melhor pessoa do mundo. Bom, depois desses tantos de elogios aqui, tem que ser a melhor pessoa do mundo. Tem que ser melhor, né? Que maravilha, muito carinho ver ele aqui. Antônio Dias Ferreira, dando bom dia, boa noite, Antônio Dias Ferreira. O Félix Andrés Vera, grande abraço ao meu amigo. Dr. Félix. Dr. Félix? É o Dr. Félix. Legal. Ao meu amigo Hassan. O Pisquila acompanhando a gente também aqui na nossa live. A minha mãe colocando parabéns pela entrevista, um assunto muito importante e com certeza esclarecedor. Havia algumas coisas vindo ainda mais esclarecedoras ainda. A Enisete Zorzan, boa noite. Hoje o histórico Hassan assumiu o trabalho do seu pai, o senhor Naef. Naef que se fala, né? Naef, um grande empreendedor. Deus abençoe sempre o seu trabalho, Hassan. Rofferson sempre reconhecendo os diversos trabalhos nas empresas. Parabéns. A Rafaela Pelissari. Hassan atende a família com muito respeito e empatia naquele momento de dor. Excelente profissional. Aí, a minha mãe pedindo para você contar aquele caso que a gente estava conversando antes, que é a respeito do meu avô. Pessoal, olha como é que a atenção devida para a família e para o trabalho faz toda a diferença. Ele vai contar um pouco do caso que aconteceu com a minha família, e que se não é a atenção e o cuidado do Hassan, o zelo com a profissão dele, a minha família e uma outra família passaria por um constrangimento muito grande. Então a atenção no trabalho que você faz, o cuidado, o zelo faz toda a diferença. Conta aí, Hassan, pra gente como é que esse caso foi. O caso do avô dele, o que aconteceu foi o seguinte: o avô dele faleceu no hospital universitário na cidade de Dourados, na época da pandemia, que o que mais a gente tinha era caso de Covid, óbitos de Covid. Quando o avô dele faleceu, eu fui pegar o corpo numa ala só tinha óbitos de Covid. E quando a gente vai retirar o corpo lá, a gente assina um papel na recepção, e na hora de retirar o corpo lá, tem que ter uma pulseira na mão do falecido e um papel em cima do corpo com o nome da pessoa. E por coincidência, naquele dia, tinha 2 óbitos com o nome de Antônio. Tinha o Antônio Lisboa, que era o seu avô. Sim. E tinha um outro Antônio. Só que antes de eu chegar a retirar o corpo do seu Antônio Lisboa, chegou uma funerária para retirar o corpo do outro Antônio. E ele chegou lá, a funerária lá de Itaporã, chegou lá, retirou o corpo e levou embora, não verificou o nome, se era o nome do falecido que ele tinha ido buscar. Quando eu fui pegar o corpo do seu Antônio Lisboa, eu cheguei lá, abri o saco que é colocado o corpo dentro para remoção,
E eu gosto de verificar pelo reconhecimento do corpo, não pelo nome do papel, porque eles podem colar errado também. Né? Quando eu abri o saco plástico lá, eu vi que não era o Seu Lisboa. Imediatamente eu liguei na recepção e falei, olha, o corpo que eu vim pegar aqui no morgue não é o corpo que eu vim pegar do Seu Lisboa. Eu acho que ou alguém levou o corpo errado ou ele não chegou ainda no morgue aqui. Aí a mulher da recepção falou, não, mas o corpo já está aí, não tem como pegar errado. Aí foi onde eu questionei ela, falei, escuta, veio alguém pegar mais algum corpo antes de mim aqui? Ela falou, veio o pessoal de Itaporã, que é uma cidade de 20, 30 quilômetros de Dourados ali. Aí imediatamente ela ligou na funerária lá em Itaporã e eles verificaram que eles tinham pegado o corpo errado. Então se eu chego ali, coloco o caixão, pego o corpo sem verificar, eu tinha trazido um corpo errado para Mundo Novo e a família tinha levado o corpo errado para Itaporã. Ia dar mais transtorno para a família. E além do transtorno, poderia gerar algum risco, né? Porque o outro corpo morreu de Covid. O outro corpo morreu de Covid. O corpo que eles levaram, que eles deixaram lá para mim, era o corpo que estava com Covid. Então tinha, na verdade, além de tudo, ainda um risco de contaminação. Existiu o risco de contaminação. Então olha a importância do ser da profissão, você cuidar de cada detalhe. Porque às vezes você pega uma viagem longa daqui até Dourados, a pessoa quer chegar rapidinho e já voltar o quanto antes para fazer o serviço e pronto. Agora, se não tem esse cuidado, aí a gente vê a diferença do trabalho do Hassan, né, que cuidou de cada detalhe, foi ver, esse ponto de verificar se realmente é isso que aquele corpo é o corpo que estava lá, fez toda a diferença. Imagina o constrangimento se a família passar, depois ia ter que um trabalho de trocar todos os corpos de novo, ia voltar ainda. E o tempo que a gente vai perder, né, que tem que voltar para trás e... Até, inclusive, a assistente social do hospital me chamou lá e me parabenizou pela minha atitude. Ela falou, são poucos que eu vi até hoje fazer o que você fez. Que é verificar, abrir e verificar se é a pessoa que você veio buscar mesmo. Você falou a respeito do Covid, vamos entrar no assunto do Covid. Como é que foi para vocês? Porque, de repente, bem que aqui em cidade pequena foi mais lento o processo, né? Mas cidades que tiveram aquele tamanho gigante de morte uma atrás da outra, porque o preparo não é o mesmo que vocês fazem normalmente. Caixão, geralmente, vocês não devem ter um estoque muito grande com aquele lacre especial para quem tem o Covid. A Covid, para nós, foi um tempo de terror, né? Porque a gente tinha que lutar com a família, assim, modo de dizer, que a família queria velar. Sim. E eu não podia autorizar aquele velório. Para a gente é difícil, eu sei para a família também que você não poder velar aquela pessoa que você conviveu a vida inteira com ela, você não poder dar a última despedida. Aí a gente lutava com a família para não ter o velório e tinha que lutar também para não pegar a Covid, né? Isso que eu ia perguntar, a tua família com certeza a preocupação aumentava muito. Sim, bastante. Vocês tinham contato com o contaminado? Sim, diretamente, né? Mesmo que você coloque uma luva, que você coloque uma máscara, uma roupa descartável, existia o risco, né? Mas eu fui protegido de Deus, porque eu não peguei. Eu peguei várias pessoas com Covid sem saber que era Covid e não tive o problema da Covid. Imagino que você deve ter uma imunidade muito boa, né? Eu acredito que sim, porque teve uns que eu fui buscar em Dourados que depois que eu tive contato eu não me protegi da maneira devida. Uhum. Aí depois que eu estava voltando embora, o pessoal me ligava e falou, o fulano morreu de Covid, se cuida. Falei, mas agora você me avisa? Agora não adianta me avisar. Falei, agora já foi, né? Você chegou a se isolar da tua família por causa disso, na época do Covid? Minha esposa pegou. Minha esposa teve, mas não foi. foi. Não precisa se isolar da família. Tipo, não. Vocês vão para uma outra casa, eu fico aqui por causa do risco maior. E com certeza, assim como os médicos, vocês também tinham um risco maior. Sim. Né, por ter o contato. Eu sempre estava fazendo o exame, né? Eu não posso sempre com o cotonete na minha frente. Imagina. Bom, para quem o povo achava que não tinha nem as narinas ali direito, né? O que era um cotonete? É o cotonete, né? O que era um cotonete? Mas eu vou falar para você, pra gente foi um tempo ruim, porque você viu o desespero das pessoas na porta dos... Porque toda hora a gente estava lá tirando um, tirando o outro, né? E você via aquelas pessoas internadas lá e você não tem o que fazer para poder ajudar, né? Você só vê a pessoa naquela situação.
Aí, às vezes, um parente estava com pai ou mãe internado lá dentro do hospital, a gente chegava para retirar um corpo lá, eles vinham correndo no carro para ver se era o parente desse que tinha morrido ou não, se era o pai ou a mãe. Aí a gente falava, não, foi o fulano de tal que faleceu, mas assim mesmo eles não acreditavam na gente. Desespero, né? Era desespero total. Imagino mesmo. Era bastante. Às vezes as pessoas pensam assim, é só ganhar dinheiro. Mas não, imagina a luta que vocês passaram por isso. Olha, eu vou falar para você, a luta foi grande e a época que a gente menos ganhou dinheiro foi na época da Covid. Sério mesmo? Verdade. E a maioria pensa que é o que mais ganha dinheiro. Não, o pessoal fala, o Hassan ficou rico com a Covid. Mas é o contrário. Por quê? Eu vou te falar por quê. Quando você faz o atendimento no funeral normal, que tem velório, você vende o caixão, você vende a vela, você vende o véu, você vende a flor, Sim. a preparação do corpo e os ornamentos. A ornamentação. Tudo que você precisa para preparar o corpo. E na Covid, você não vende nada disso. Você não vai ornamentar o corpo, você não põe a roupa. A roupa desse coitado é o quê? É um saco plástico, um zíper que você põe ele no caixão lacrado. Nossa, faz todo sentido, né? Porque a gente não pensa nesses detalhes. Aí a pessoa fala, não adianta eu comprar um caixão bom, ele merece. Mas não adianta eu comprar um caixão bom porque vai enterrar direto, não vai resolver. Então foi a época que a gente o que mais trabalhou e menos faturou. Nossa, é verdade. Lógico que a gente nunca esse era um ponto que eu mesmo não tinha pensado por esse lado. Lógico que a gente nunca trabalha pensando no faturamento, né? A gente trabalha para viver, porque ficar rico, hoje ninguém fica mais, né? Trabalhando, né? Honestamente, ninguém fica, né? A gente vê você contando esses casos ali, e é uma profissão que não é bem reconhecida. A gente vê um caso ou outro de pessoas ali que tem a gratidão e tudo ali, mas tem gente que pensa, o povo que se explora do momento de dor, e não é o contrário. É o contrário. É o contrário, né? As pessoas eles acham que a gente fica torcendo para morrer. Aí entra agora, existia uma piadinha quando a gente encontrava tanto o seu pai quanto vocês perguntavam como que a gente vai, era quando vai. Essa piadinha, desde quando eu era pequeno, eu ouvia também. Meu pai brincava muito isso aí quando chegava então, do seu pai mesmo, eu morava em frente do estádio, então eu sempre fiz caminhada em volta do estádio. Aí o pessoal falava assim, não chega perto dele não, ele vai perguntar quando você vai. Chegar perto, ele já tem uma fita métrica no bolso, começa a medir o tamanho. Até hoje, às vezes a pessoa chega e fala, eu chego num comércio, num local assim, a pessoa olha para mim e fala, Deus me livre, não gosto de ver você. Eu falo, você devia ficar contente de me ver. Por que tem que ficar contente de ver você? Eu falo, porque no dia que você não me vê mais, você já fechou o olho e já era. Então é melhor você me ver, sinal que você está vivo. É verdade. É a realidade, né? Eu pergunto agora, você sofreu algum tipo de preconceito por causa da sua profissão? Já, bastante. Mas é tipo assim, eu faço vista grossa. Porque se a gente for rebater, responder aquele preconceito, você vai brigar. Então eu faço de conta que eu não vi, principalmente às vezes eu estou passando às vezes eu estou passando na avenida, tem alguém que bateu de moto, caiu ali, bateu o carro, não é que você está passando para ver aquele, está dando certo se você está passando. Não é que você está gorando o negócio. Aí os caras gritam lá, vai embora, não morreu ninguém aqui não, o cara te toca, você entendeu? Numa festa de aniversário, de casamento, já aconteceu muito isso aí comigo. Pra gente é chato isso aí, né? Porque a gente não está ali naquele momento do lado profissional. Você está como um convidado da família que te chamou para ir numa festa. Né? Então eu faço de conta que eu não vi e deixo passar. Aí entra de novo aquela questão do psicológico. Eu acredito que muitas vezes ali fica entristecido, não tem como não ficar. Sim. Né? E o desejo de bateria trocar mais, mas tem que ter domínio próprio, tem que engolir. Eu imagino sim que a professora de vocês deve sofrer uma questão de preconceito por causa da ignorância das pessoas ali e não entender, né, a importância da profissão que vocês têm. Eu já tive um caso de uma pessoa que morreu no hospital, na época era o Dr. Wagner, aqui no hospital dele. A pessoa faleceu, o hospital ligou para mim. Uhum.
Como hoje, até hoje, o hospital do Dr. José, eles morreram, eles me ligam. Eu cheguei lá no hospital, o sobrinho do falecido falou: quem te chamou aqui? Eu não te chamei aqui. Mas eu falei: não. Aí eu peguei e falei para ele, olha, eu não tenho bola de cristal. Eu vim aqui porque o hospital me ligou para vir aqui. Não, mas eu não te chamei. Pode ir embora. Se eu quiser teu serviço, eu te chamo. Falei: beleza. Eu estou indo embora. Se eu quiser meu serviço, eu sabe onde que é a funerária. Peguei meu carro e fui embora. Nossa. Depois de 2, 3 horas, ele apareceu na funerária lá pedindo desculpa, que ele estava nervoso e tal. Aí fiz o serviço para ele, atendi ele, né? Era uma época era um dia de feriado ainda. Aí ele queria uma pessoa da igreja para poder fazer a oração para o sepultamento, né? Peguei, me prontifiquei, saí, peguei meu carro, fui atrás do ministro da igreja católica na época, para ver quem que estava de plantão, peguei e pedi para ir lá para fazer. Então, tipo assim, se eu banco de ignorante com ele na hora ali, a gente ia acabar batendo boca, brigando, por causa de uma coisa que foi um mal entendido, uma falta de informação do que deixaram de passar para ele. Né? Falta de comunicação. Falta de comunicação. O hospital podia ter falado: não, a gente chamou a funerária, que tem que retirar o corpo daqui para ocupar o lugar. Mas não fizeram isso, aí eu levei a chapuletada. Imagina que situação complicada. Vamos mais comentário aqui. O Celso colocou grande titeco, né? Me chamou de entrevistador frágil, que eu falei a respeito de não conseguir comer, muitas vezes só de imaginar. Só que vai mais além, Celso. Eu vou contar que sou mais frágil ainda do que você imagina. Eu descobri que eu tenho necrofobia. Só que o meu negócio, eu não tenho problema com cadáver. Coisas relacionadas à morte, mas não com cadáver. Tanto que se tiver um acidente, alguma pessoa morta, eu acho que eu passaria a noite no ML, mas eu não ficaria 2 horas dentro da tua funerária trancado, só com os caixões. Eu tenho fobia a caixão, não é nem amor a pessoa morta. Então não é nem com o morto em si, né? Muitas pessoas perguntam para mim se eu não tenho medo de viajar com o corpo sozinho ali, né? Na verdade, eu nem lembro que existe uma pessoa morta ali atrás comigo. E olha que eu viajo longe, como eu te falei, eu já fui para Piauí, já fui para Minas, já fui para Rondônia, com o corpo, eu e o corpo sozinho. Então eu nem lembro que existe aquele corpo ali atrás. Agora, eu confesso para você que eu tenho medo da morte, eu tenho medo. Da morte, cara, daqui eu não tenho. Eu tenho medo de morrer que eu me perco. Mas tá certo. Mas desde essa parte ali. Agora eu lembro quando eu vinha, né, antes de me converter, eu lembro daquelas festas que vinha na praia, que eu não tinha carro. Sim. Meu medo era tão grande que a gente vinha na Campo Grande subindo, quando chegava na Silmara Confecções ali, eu passava do outro lado da rua, para não ter que passar na frente da porta da funerária. Aí quando eu chegava, passava na rotatória, aí eu mudava pro outro lado do Bradesco, né? Eu não conseguia passar na frente, né? Então você vê como é que são os medos bobos, né? A gente tem umas Até coisas. hoje a gente está às vezes dentro da funerária lá, você vê pessoas passar na frente da funerária, ele passa se benzendo, como ele estivesse passando na frente da igreja matriz. Não sei se resolve alguma coisa e não sei porquê também. Você já é capaz de plantar a morte, uma coisa assim do tipo? Porque os caixões não estão vendo que a cortina está fechada lá, né? Então, mas cada um tem um... Não, mas deve ter esses casos ali. E deve ter até alguns casos engraçados sobre isso também. Mas vamos comentar aqui que, graças a Deus, tem bastante comentário. A Ana Pereira, esposa do Jair Barros, ela colocou assim: Hassan sempre essa pessoa alegre, ele buscou a minha irmã em Curitiba e minha mãe em Dourados. A Ana do Jaime Barros ali. Jaime Barros. O nosso querido aí, Antônio, que é o Jacaré, comentando aqui também. Parabéns, Hassan. Ninguém da região prepara o corpo igual você e sua equipe. Tamo junto. O Jacaré na escuta, parabéns, Hassan e equipe. O seguinte exposito acompanhando a gente, a Leonice do Sérgio Bolota, a Miriam comentando mais uma vez. Quando eu soube que era o Hassan a ser entrevistado, fiquei muito feliz, porque é uma pessoa que merece muito ser enaltecida em vida. Parabéns, Rockerson, pela visão. O Cretonaldo, que é o neguinho do fariseu, né? Sim.
Parabéns, Hassan, pelos bons serviços prestados. Agnaldo Paixão, meu vizinho. Deus abençoe, vizinho. Obrigado pela audiência. Boa noite, Hassan. Boa noite, Robson Lisboa. Parabéns pela entrevista. E o Celso comentando aqui a Látia protegeu do Covid. Sim. Minha família é grata por você sempre. Que Deus te abençoe e sempre ilumine. Minha mãe colocou. Fabiane Vilar, Hassan, grande profissional. E aqui o menino perguntou de novo. Pergunta para o Hassan. Quando foi levar um defunto em Almirante Tamandaré e bateu a caravana com o defunto dentro? Aconteceu isso? Bateu o carro com o defunto dentro? Não, eu me acidentei, mas foi na volta. Eu tinha ido para Curitiba. Já tinha entregue? Já tinha entregue. Foi na volta que eu aquaplanei na pista e bati de frente com um caminhão. Mas o corpo já estava, como diz, já estava salvo, né? Menos mal. Ele escapou de morrer 2 vezes. Escapou de morrer 2 vezes. Hassan, deixa eu dar uma pergunta. Você tem alguma situação com famílias a ponto de, tipo assim, uma coisa tipo a família fez você segurar o corpo além do tempo devido esperar alguém vir de fora? Eu acho que vocês devem ter um protocolo, né? Um prazo para estar fazendo funeral e tudo mais. Já. E bastante, não é pouco não. Porque tem alguém que mora muito longe, né? Sim, é aquela questão que às vezes a pessoa vai na funerária, eu faço uma ficha lá para poder preencher a declaração de óbito. Então lá na hora de ter uma parte lá que eu pergunto o horário de sepultamento. Aí eles pedem para mim se tem como a gente prolongar o velório por causa de ter um familiar de longe, mas não sabe que hora vai chegar. Já aconteceu da gente ver lá o corpo 2 dias, 2 noites, 3 noites e 2 dias. Mas isso em capela? Em capela mortuária, para esperar o parente chegar. Então a gente dá uma reforçada na formalização do corpo, né, para poder esperar esse parente chegar. Aí às vezes a pessoa fala, vamos enterrar 10 horas. Aí eles chegam, me ligam e falam, vamos deixar para as 2 horas, porque deu uma atrapalhada no horário do ônibus, ele vai atrasar. Beleza, para mim não tem problema nenhum. Como já aconteceu também de pessoas velar o corpo no tempo normal de 24 horas e depois fechar o caixão, levar para a funerária e esperar uns 2 dias para o parente chegar e abrir de novo. Já aconteceu muito isso. Cada história que acontece. Mas a gente consegue fazer isso graças à tanatopraxia, né? Se não tivesse a tanatopraxia, ele ia botrifar ali. Já ia ser complicado. O Johnny Meira, lá da revista, ele pediu para você contar a história do Orandir, que pegou a balsa para chegar junto com o Hassan no velório. Papa defunto. O Orandir era o Papa defunto. O Orandir, ele sempre foi um parceiro nosso, né, em questão de ajudar a buscar corpo. Ele viajou muito comigo, né? O Orandir, ele ia viajar comigo buscar corpo no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E era com gosto, né? E ele sempre gostou. E às vezes, aqui em Mundo Novo, quando falecia alguém, tem pessoas que procuravam o Orandir primeiro para depois procurar a funerária. O Orandir chegava com a família. Ele era parceiro da família e ajudava. E naquela época que aconteceu isso aí, o Orandir, ele e o finado Tião Barbudo, que era vereador. Ele falava, mas não é possível. Todo velório que eu vou, o Orandir está lá. Mas eu vou. Uma hora eu vou dar rasteira nele. Eu não sei se é da tua época, se você lembra, quando o Paulinho do Suquim faleceu de acidente na região de Cascavel. Não. Ele bateu de moto lá na região de Cascavel e faleceu lá. Aí na época, meu pai foi buscar o Paulinho lá. O que o Tião Barbudo fez? Ele falou, não, eu vou lá na balsa esperar o turco chegar com o corpo lá do lado de cá e eu vou acompanhar. Quando eu chegar do novo, eu chego junto com o corpo, vai perder para mim. O que aconteceu? O Orandir, ele foi e atravessou para o lado de lá da balsa. Ele foi para Guaíra. E quando meu pai chegou na balsa, ele veio junto com meu pai dentro do carro. Quer dizer, ele chegou primeiro do que o... Imagina a cara do Tião vendo o Orandir chegando. Pensa no homem que ficou bravo. Ele falou, mas não é possível. Não tem... Aí ele abandonou, desistiu. Mas o Orandir, ele sempre foi uma pessoa que
Quando eu não tinha funcionário, precisava viajar às vezes com 2 carros, ele era outro motorista, era um funcionário voluntário. Não remunerado, né? Era voluntário. Era voluntário. Era voluntário. Não, que legal, tem umas histórias assim que imagina. Ele ajudou muito, inclusive até quando o irmão dele faleceu de acidente, aí ele foi ajudar a arrumar o irmão dele. Eu lembro muito bem dessa época, ele faleceu junto com meu amigo, o Pinto Louco, né? O Gilspina. Um acidente que até foi bastante engraçado porque era para eu estar junto no dia. Era eu, mas um amigo meu ia de moto junto, a gente ia em dupla e dois em 2 motos, era pra gente estar junto, e aí eu tinha uma namorada na época que a gente brigou, ela descobriu que eu ia escondido e eu acabei não indo na época. E eu me lembro que nessa época aí o Orandir ficou bastante baqueado. Até o menino Wellington, quando morreu também, ele era primo do meu padrinho, o Marcos Torres, na época também já falecido. E eu lembro que o Orandir nessa época ele deu um baque muito grande. O Orandir, na verdade, quando ele ficou sabendo do acidente que era do pessoal de Mundo Novo, ele foi lá por curiosidade. Por curiosidade, para ajudar. É isso que eu fiquei sabendo. Ele não foi sabendo que era o irmão dele, ele foi descobrir que era o irmão dele quando a ambulância chegou para tirar ele, porque ele não morreu na hora, ele morreu dentro do hospital aqui, né? Ele foi ver que era o irmão dele, mas ele tinha ido lá para ajudar a dar socorro. Eu acompanhei bem essa história ali, a gente, como disse, era para eu estar junto, o livramento que Deus me deu naquela época foi muito grande. E eu lembro que o Orandir sofreu bastante com isso. A Cida Duarte, Deus abençoe sempre sua vida, Hassan, parabéns pelo trabalho, carinho de todos os familiares. A Daiane Vilarva, um trabalho que não é fácil, mas que o Hassan sempre executa com muita dedicação. A Célia Aparecida de Souza, boa noite, boa entrevista. O pai Hassan, acho que é o pai do Hassan ou o pai do Hassan, era muito amigo do meu marido, Valdir, que ele consertava a caravana deles. Valdir mecânico. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem algum caso que aconteceu ali, esse que mexeu contigo, chegou a te abalar emocionalmente? Um caso que você pegou, ou um acidente muito feio, eu sei que você pegou algumas chacinas quando acontecia na época também. Sim, na verdade, o que abala muito a gente são jovens, né? Que hoje a gente tá trabalhando, sepultando mais pessoas jovens do que idoso, que é homicídio. Que não é um processo natural. Que não é um processo natural, né? Não é que eu sou coração duro, mas quando você quando eu não tinha filhos, a gente leva na normalidade. Aí quando você tem filho, eu tenho 2 filhas, uma com 25 anos e uma com 19, e você prepara o corpo das pessoas nessa idade, você se põe no lugar desses pais, né? Então é isso que me abala hoje, em relação à situação de acidente. Para mim é normal, assim, as pessoas, né? A gente sente pela vida que se foi, né? Sim. Mas fora isso aí, na verdade é o tempo de trabalho da gente que deixa a gente meio coração. Para vocês, não é nem para vocês, na verdade, para todo mundo entender que é um processo natural. Sim. A gente que tem dificuldade de entender que é um processo natural, mas na verdade esse é um processo natural que acaba acontecendo. E então ali, essa questão de se abalar muito ali, acho que se você abalar com qualquer coisa, você não poderia nem estar na condição. Porque se a gente fosse abalar com tudo que a gente vê, você não trabalha. Você ia atender pressão pela situação que você está ali, né? Porque você não é aquela coisa de momento de 5 minutos, né, que você vai presenciar aquilo. Aquilo você fica horas e horas, né? Trabalhando em si. Então a gente procura não. Eu acredito que a preparação mais difícil para você deve ser do teu pai, né? Ou não chegou a ser porque já era esperado, algo assim do tipo. Do meu pai foi o seguinte: meu pai, no dia que ele faleceu em Cascavel. E eu estava viajando, eu não estava. Não foi você. Não fui eu. Eu cheguei durante a madrugada, eu cheguei em casa, era 1h da manhã. Quando eu saí de Mundo Novo para viajar, ele estava em casa. Aí eu cheguei, porque como ele estava muito debilitado, ele não andava mais, ele ficava só sentado no sofá.
Eu cheguei e falei, pai, eu estou indo viajar, amanhã eu estou de volta. Aí pegou e só chacoalhou a cabeça e isso aí foi cedo, umas 7 horas da manhã. Quando foi 11 horas ele passou mal, levou ele para o hospital, o doutor José pediu para levar ele para Cascavel, mas o estado dele era grave. Quando chegou na região de Marechal, ele entrou em coma e quando foi em torno das 4 horas da manhã ele faleceu. E eu não estava em casa. Aí ligaram para mim, eu peguei e falei, deixa que eu vou chegar e eu vou arrumar ele. Aí os amigos meus de funerária, o pessoal de Guaíra, de Moarama, Terra Roxa, eles falaram, não, nós vamos buscar ele lá, nós vamos arrumar, você só deixa a roupa dele separada, se vocês querem que põe o caixão, que a gente vai buscar ele. Nossa, então legal, não deixaram... Legal a atitude deles, é, muito bonita. Então eles foram buscar ele lá, e foi uma coisa bem bonita, porque se juntou todo o pessoal da região, de Guaíra, Terra Roxa, Moarama, o pessoal de Ponta Porã, Dourados, eles vieram para Guaíra acompanhar a preparação do corpo, e quando eles trouxeram o corpo do meu pai para a capela, foi só os agentes funerários que carregaram o caixão dele. Nossa, que cena bonita. Todo mundo de terno preto, gravata, e carregaram ele para a capela mortuária. Então eu não tive acesso em arrumar meu pai. Eles respeitaram o teu momento de filho ali. Nossa, eu estava morando fora quando isso aconteceu, né? Nem imaginava. Era uma história que mostrou a união da classe. Meu pai era um cara muito amigo. Ele, todo tempo que você conversava com ele em velório, você só via ele dando risada, contando piada. Então o pessoal sentiu muito a morte do meu pai, né? Uhum. Tanto que na hora de levar ele para Londrina, que meu pai não foi sepultado aqui, ele foi sepultado na cidade de Londrina. Foi um carro da funerária de Ponta Porã, da Pax Primavera, que levou ele para Londrina. Então eu não tive assim contato com meu pai para arrumar nada, eu só velei ele, né? Nossa, que interessante, como eu falei, isso era bonita mesmo, uma classe unida, classe unida. Mostrou o respeito que ele tinha com os demais, dos demais, inclusive, sim, né? Sim. Dos demais, e isso a gente fica até emocionado agora, você contando a história aí mais ou menos, imaginando, né, a cena. É maravilhoso. O Celso perguntou se você já chegou a preparar um grande amigo seu. Já preparei. Já preparei pessoas, não foi vários, né? Pessoas que se formaram comigo no magistério, que estudaram comigo, que a gente conviveu, tipo assim, da 5ª série até o final do magistério. Quando eu reprovei, ele reprovou também, então eu já arrumei vários, sim. É uma coisa meio de doido. Já chegou a conversar com o defunto? Assim, tá conversando, morreu um amigo seu, ei, amigo, lembra daquela época, disso, aquilo? Já. E aí, aproveitar o momento para desabafar, para conversar. Chegar e dar um tapinha assim, falar, ei, cara, você foi embora cedo, tempo bom pra gente viver, conversar como tivesse. Eu imagino, né, porque ali você está tendo o teu último momento, que não você, o teu último momento com aquela pessoa. Com aquela pessoa. Senão eu já conversei. Viveu história, com certeza naquela hora veio alguma lembrança de algumas histórias que vieram juntos. Sim, sim. Já vários eu conversei. Nossa, a gente vê a questão da profissão igual do Hassan aqui, né, pessoal? E muitas vezes a gente não valoriza a profissão, não valoriza o profissional. Olha quantas pessoas mandaram mensagem aqui mostrando a gratidão por tudo quanto o Hassan tem feito. A Enisete até comentou aqui, a gente viu, né, ou a Miriam, não lembro, essa questão de você valorizar enquanto está vivo. Depois que morreu, gente, se colocar uma placa ali só, você colocar o nome de uma rua, já foi, é bonito, mas já foi. Agora, enquanto está vivo, você poder vir, dar um abraço, você agradecer por tudo quanto fez, isso aí faz toda a diferença. Pra gente que trabalha com a funerária, é gratificante, né? A pessoa reconhecer teu trabalho, é que nem eu te falei, tem hora que você leva pancada para todo lado, que a pessoa ele está naquele momento de dor, ele acha que o agente funerário tem culpa da pessoa ter morrido, né? Mas como também tem pessoas que ele chega, ele agradece pelo que a gente fez, pelo bom trabalho, pela atenção, porque
ali na funerária, a pessoa vai ali, eu atendo ele do começo ao fim, até quando tem a certidão de óbito, pronto, a família não tem aquela preocupação em ir no cartório e registrar o óbito. Eu já pego os documentos, já entrego o documento prontinho para eles, não tem que correr atrás de nada. Isso ajuda bastante. Hoje você tem parceria com o Pax. Pax. Então hoje a pessoa quiser fechar um plano funeral, ali tu consegue fechar o plano funeral para estar pagando mensal. Isso, eu faço atendimento da Pax Primavera, da Prev, né? Às vezes eu atendo o pessoal do Prever, que talvez tenha algum associado, a pessoa paga lá em Maringá, vai ter um familiar que mora aqui, eu atendo eles, seguradora. Né? Lembro que tinha essas parcerias eles também, até com um limite de traslado, que eles ajudavam também, a parte da família, Sim. Né? Que é parcial, na verdade, é parcial. Né? A cobertura parcial. Que na verdade, quem liga para mim é a própria, vamos supor, o Prever, né? É que eles ligam para a central e a central ligam para a central liga para mim. Aí eu já tenho a gente já combina um preço lá, a família não se envolve, né? Eu já tenho um preço acordado com o Prever, eles façam o atendimento, façam a nota fiscal, eles me fazem o pagamento. Como a Pax Primavera é a mesma coisa, né? Faço a nota fiscal, já tenho um valor acordado, o tipo de serviço que é para ser feito, eu faço a nota e envio para eles, a família não tem essa dor de cabeça de ter que estar correndo atrás, né? Maravilha. Hassan, estamos chegando aqui a mais de uma hora de entrevista, estamos indo para a parte final. A Célia Aparecida comentou aqui mais uma vez que o pai do Hassan era amigo de todos, foi o Hassan que buscou meu marido em Umuarama, ambos eram amigos de gratidão, né? A Ana Pereira comentando mais uma vez que você é um excelente profissional e acredito que toda a população é grata pelo serviço prestado por você, Hassan. Obrigado. Eu me sinto honrado, pessoal, em poder estar entrevistando o Hassan aqui. Eu não sabia que era a primeira entrevista que ele tinha dado, né? Então aí agora vai chover entrevista, tá? Prepara autógrafo aí, prepara ali a... eu até quero pedir desculpa. Prepara as redes sociais para as fotos. Eu não sou especialista em dar entrevista, né? Então eu estou começando agora, vocês vão me desculpar se eu não me expressei bem nas minhas palavras, né? Mas a gente vai se adaptando aos pouquinhos, a gente vai... Pessoal, eu acredito que o Hassan ele tinha muito caso para estar contando, casos engraçados, inclusive, alguns casos dramáticos, ele contou já alguns casos, ali, igual esse do Orandir, que eu não esperava também ali, essa disputa do Orandir e do Tião para ver quem chega primeiro, né? Para ver quem chega primeiro aí. É até uma pena que o Orandir não está aqui na live para poder contar alguns casos também, deve ter alguns casos. O Orandir tem bastante, se um dia vocês convidarem ele vai contar muita história. Eu vou convidar, eu quero convidar vocês dois, deixar vocês dois conversando, ficar só gravando para ver a contação de história. Vai ser interessante. O Almir Nicolau também te parabenizando pelo seu trabalho, né? Hassan e Bozó. Na escola era muito bagunceiro, contando você na época da escola. Fui expulso do colégio Marechal Rondon. Era bagunceiro de que jeito, Hassan? Não parava quieto na carteira. Ficava enchendo o saco da professora, levantava, arrastava a cadeira. Era um bom aluno? Mas tirava boa nota? Não. Não tirava boa nota. Gente. Mas é legal ouvir essas histórias. É bom a gente conhecer o ser humano por trás do profissional. Muitas vezes a pessoa conhece o profissional, mas não conhece o ser humano por trás. Então é muito bom abrir esses espaços, né, para que vocês venham falar. Você tem 2 filhas? 2 filhas. Como é que foi a questão do genro? Deve ser interessante para você, o genro te conhecer, né? Primeiro que o genro não pode ter medo de defunto. Já tem algumas limitações para você. Na verdade, eu tenho um genro, mas ele é namorado, ele está noivo, né? Mas a profissão dele é totalmente diferente. Ele é advogado, como a minha filha também é advogada, ele é advogado, né? Mas não é o forte dele. Não, eu imagino. Se acontecesse me interessei pela filha do Hassan, vamos lá conversar com meu pai, aonde que é? Ele não ia de jeito nenhum. Se bem que ele foi conversar comigo em casa, ele nunca foi lá na funerária. Nunca chegou aí. Não, mas uma hora eu vou fazer um teste com ele, medir a febre dele. É uma forma de você poder pegar e testar o genro, né? Até porque eu preciso de alguém para ficar no meu lugar, né? Eu, como se diz, eu já estou com 56 anos. E é um negócio de família? É um negócio de família, então eu vou precisar de alguém que dá continuidade, né? Maravilha. Hassan, eu quero te agradecer mais uma vez pela entrevista, tá? O Celso, que a gente está encerrando, ele comentando que você cuidou do pai dele e dos avós dele também, né? E
assim como essas famílias que estão agradecendo você, eu também quero agradecer por tudo quanto você fez pela minha família, pelo meu avô também. Isso daí com certeza faz a diferença na vida de cada um de nós. Quero te dizer que o espaço da TV Liberal está sempre aberto para você, sempre que você precisar fazer um comunicado, algo a mais, a gente está sempre à disposição. E eu vou estar orando pela sua vida, pela vida da sua família, que vocês fazem bem para tanta gente, e a gente tem que orar pela vida de vocês, que muitas vezes as pessoas não sabem o que passa, às vezes tá aquele turbilhão, você tem que atender os outros sorrindo, e só Deus sabe muitas vezes como é que vocês estão por dentro ali. Sim. E a gente tem que estar orando, tem que estar buscando o pessoal, como eu já disse antes também, valorizar o ser humano, Hassan, valorizar a família. Às vezes, como ele disse, não pega férias, sacrifica o tempo dele com a família para cuidar da nossa família quando nós mais precisamos. Eu quero te dar a oportunidade, Hassan, também para você se despedir aí, mandar um abraço para o pessoal, mandar um abraço para a esposa para não tiver entrado Meta Brava também, né? E aí fica à vontade para se despedir do pessoal. Eu quero agradecer a oportunidade do jornal aqui, da TV Liberal, do espaço cedido para mim. Eu me sinto honrado pelo convite, né? E agradecer às pessoas pelos comentários carinhosos que foi falado aqui, que eu ouvi aqui. Quero agradecer de coração. E realmente eu não esperava esse carinho todo das pessoas, né? E quero dizer que tomara que ninguém jamais precise do meu serviço, mas se precisar de informação, de alguma coisa que eu possa estar ajudando, eu estou à disposição lá na funerária, tá bom? Muito obrigado pelos comentários carinhosos e boa noite a todos. É isso aí, pessoal, foi mais um Em Relevância Podcast. Esse foi muito especial. Confesso que eu estou emocionado aqui também em ver a demonstração de carinho com o Hassan. E quinta-feira que vem, querendo Deus, saímos aqui 19 horas. Provavelmente até terça-feira eu divulgo quem é o próximo convidado nosso também. E você que está assistindo a gente aí, não deixe de curtir e de compartilhar. Vamos fazer com que essa história do Hassan chegue ao máximo de pessoas possível, tá? Deus abençoe, forte abraço e até quinta-feira, se Deus quiser.